Eu separei um tema, eu vou falar sobre neutralização em micropigmentação hoje, que é um tema que para muitos é bem complicado, é complexo entender, então eu preparei uma aula hoje. Priscila, seja bem-vinda, minha linda. Eu preparei essa aula bem didática mesmo para a gente poder falar sobre a neutralização. Rose, seja bem-vinda. E eu queria que vocês colocassem, eu não sei se vocês entendem muito bem de neutralização, de colorimetria. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre esses procedimentos, já coloca a dúvida de vocês para eu poder ir lendo a dúvida de vocês e respondendo aos pouquinhos, tá? Porque o que eu estava falando anteriormente, eu vou repetir. Eu, durante muito tempo, tive dificuldade na parte de colorimetria, principalmente a colorimetria capilar. E aí eu fui buscar entendimentos, né, na área de colorimetria capilar, fundos de clareamento, criação de pigmentos e tudo isso, essa dificuldade que eu tinha foi sanada e isso facilitou quando eu entrei para a área da micropigmentação. Me facilitou no sentido de entender como funciona a neutralização. É muito parecida com a parte capilar, porém tem algumas particularidades que acabam sendo de fundamental importância a gente entender para que a gente possa, a gente trabalha na colorimetria, na capilar, a gente trabalha a maior parte com a estrela de Oswald. Na colorimetria em micropigmentação, a gente não precisa se atentar tanto à estrela de Oswald. Por quê? Porque ela tem algumas coisas que são diferentes da colocação na estrela de Oswald. Porém, a neutralização se baseia sim na estrela de Oswald. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Bia, seja bem-vinda, lindona, saudade de tu. Então, eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês um pouquinho, falar da composição, das cores, como elas são compostas. A gente vai fazer as misturinhas aqui, ó. Eu já deixei tudo separadinho e trouxe aqui os vidrinhos pra gente. Eu tô usando copinhos, tá, gente? De vidro, e pra gente ver as misturas, a cor surgindo. E é assim que é feito na nossa colorimetria, tá? Para micropigmentação. Então, vou começar aqui falando para vocês os pigmentos criados para micropigmentação, eles são derivados dessas 4 cores, tá? Então, o castanho que a gente utiliza, para fazer as sobrancelhas, eles são oriundos da mistura dessas 3 cores aqui. Sendo que o branco e o preto, eles são consideradas cores neutras. E o vermelho e o amarelo são cores primárias. Na escola, a gente aprende que as cores primárias, elas são... Quais são? Vermelho, amarelo e azul, tá? Então, na escola, a gente aprende que a partir dessas 3 cores, que são cores primárias, o que são cores primárias? As cores primárias são aquelas cores que nós encontramos prontas na natureza. São cores que já existem, elas não surgem da mistura de cor nenhuma, tá? Então, a partir dessas 3 cores, nós criamos o laranja, nós criamos o verde, nós criamos o roxo e assim por diante. N cores são criadas a partir da mistura desses 3 pigmentos, tá? Isso aqui, gente, é tinta guache, tá? Então, vocês podem comprar para fazer essas misturinhas e treinar em casa. Na colorimetria, na estrela de Oswald, a gente parte do princípio de que a mistura dessas 3 cores em partes iguais, ou seja, quantidades iguais, a gente misturando vai obter o marrom, tá? E o marrom, ele é tido como uma cor neutra, porque é a mistura desses 3 pigmentos. Na colorimetria para micropigmentação, nós não utilizamos o azul. O nosso pigmento, a cor, o nosso marrom, ele é oriundo do preto, tá?
a parte que vai suprir a ausência do azul. Teve uma época que os pigmentos eles eram feitos a partir também de um azul, porém foi com o passar dos anos as fábricas foram se aperfeiçoando e elas perceberam que elas tinham um melhor resultado na degradação das sobrancelhas quando trabalhado com o preto. E esse preto, a gente tem dois tipos de preto. A gente tem o preto que é derivado do Carbon Black, que nesse caso é um pigmento orgânico, aí a gente já entra um pouquinho em pigmentologia, que é um pigmento orgânico, que ele é um pigmento vegetal, porém ele sofre a ação de um processo sintético. Ele, na realidade, ele é levado para a fábrica, ele é sintetizado nessa fábrica e aí surge o pigmento Carbon Black. Então, a partir desse pigmento Carbon Black, surgem os pigmentos vermelho e amarelo, através de processo de adição de metais pesados, tá? Depois a gente vai ter os pigmentos inorgânicos, que são derivados do óxido de ferro, que é o vermelho. Através do processo de queima ou do processo de hidratação, a gente obtém essas outras duas cores. Então, pigmentos inorgânicos, todos os pigmentos são oriundos do preto. Aí eu gero do preto, eu gero vermelho ou amarelo. E no pigmento inorgânico é o contrário. A base é vermelha e eu gero o amarelo e o preto. O amarelo a partir de uma hidratação e o preto a partir de um processo de queima, tá? O branco é uma cor neutra, que ele serve para que a gente consiga atingir a tonalidade correta do castanho, tá? Dani, seja bem-vinda. Val, seja bem-vinda também. Gente, eu tô me aproximando um pouquinho que eu não consigo enxergar, tá? Eu sempre falo isso, daqui onde eu tô eu não enxergo. E não é por falta de óculos, não. Eu não tenho óculos. Eu até tenho um, mas também não me dá muito essa visão de distância. Então, quando eu me aproximar assim, ó, é porque eu tô tentando ler. Elis, tudo bom? Tati, sejam bem-vindas, meninas. Então, voltando aqui, a gente já sabe os tipos de pigmento. Aí eu quero mostrar para vocês que na estrela de Oswald, se eu misturo o vermelho com o amarelo, eu vou ter o laranja. Se eu misturo o preto com o branco, eu vou ter cinza. Se eu misturo o amarelo com o preto, eu vou ter a cor verde. Se eu misturo o vermelho com o preto, eu vou ter a cor roxa. E assim eu crio, da mistura dessas cores, eu crio as minhas cores secundárias, tá? Então, eu vou criar aqui para vocês, pra gente ver. Eu vou misturar, eu vou criar primeiro o verde. Eu tenho até aqui um copinho com o verde pronto, tá? Que eu já deixei prontinho. Mas eu vou criar para vocês verem. O verde que a gente cria através da mistura do preto com amarelo não é um verde vivo assim, gente. É um verde oliva, tá? É um verde meio amarronzado, que é um verde que a gente utiliza para neutralização de alguns tipos de procedimento. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou criar o meu tom de verde. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Amarelo, eu coloquei aqui no meu copo, ó, como vocês podem ver. E agora eu vou adicionar o preto. Ó, tô misturando aqui. Olha como ele ficou um esverdeado, gente. Tá? Estão conseguindo ver? Ó, é um verde, tá vendo? Um verde amarelado. Isso é um verde oliva. Agora, a gente vai misturar o pigmento, fazer um laranja. Vou colocar aqui.
olha só, pessoal, um laranja, tá? Ó, pra vocês verem que é diferente a cor, o vermelho e o laranja, tá? Tô criando aqui. E agora a gente vai criar o roxo. Olha aqui, gente. Tá? Que não é um roxo propriamente dita. Às vezes ele fica um magenta, mais ou menos. Ó, deixa eu ver aqui se não foi muito. Tá? Ó. Se a gente olhar, ele parece um marrom, mas não é marrom. Ele é meio roxinho, ó. Tá vendo? Estão conseguindo visualizar? Bom, a gente tem essas cores. Essas cores aqui são as cores secundárias, tá? O verde, o laranja e o roxo. O roxo, ele é oriundo do vermelho com o preto, tá? Ó, peraí, deixa eu pôr pra cá pra vocês conseguirem ver. O roxo é oriundo do vermelho com preto. O laranja é oriundo do vermelho com o amarelo, tá? E o verde é oriundo do amarelo com o preto. E aí a gente tem o verde. Então, as cores primárias são essas cores. E as misturas que a gente obtém através dela são essas cores aqui. Tá? Ó, laranja, verde e roxo. Quais as cores de sobrancelha que podem aparecer pra gente no decorrer do dia a dia? As sobrancelhas que mais aparecem em cor pra gente... Peraí que eu tô limpando aqui, que eu vou fazer uma misturinha aqui. As cores de sobrancelha mais comum para aparecer pra gente são as cores. Peraí. Tá branco ainda. Peraí que eu quero fazer um cinza aqui, gente, pra vocês verem. Ó, tá? Tá dando pra ver, gente, que é um cinza, não tá estourando, né, o branco? Eu tô com uma cor cinza aqui. Ó, agora dá pra ver, cinza, tá? Então, as cores que mais aparecem de sobrancelha pra gente são as cores alaranjadas, as cores acinzentadas e algumas, às vezes, avermelhadas, tá? Isso por conta da degradação que ocorre com o pigmento que a gente trabalha. Se o pigmento ele é inorgânico, ele vai acabar degradando para os tons avermelhados e laranjados, tá? Por quê? Porque o pigmento ele é oriundo de um material que é o óxido de ferro, que ele é de coloração vermelha. Então, toda a degradação desse tipo de pigmento, ele vai surgir a partir dessa degradação. Então, quando a minha sobrancelha começar a desbotar, ela vai ficar avermelhada, ela vai ficar alaranjada, um alaranjado às vezes um pouquinho mais forte, um alaranjado um pouquinho mais claro. Quando o nosso pigmento é orgânico, que o pigmento ele é oriundo do carbon black, a gente vai ter uma degradação de uma sobrancelha degradada pro cinza, tá? Por quê? Porque a base dele foi criada a partir do preto e as primeiras partículas que começam a ser removidas são as partículas de pigmentos vermelhos e amarelo,
tá? Que eles são maiorzinhos, então eles saem primeiro conforme vai ocorrendo a degradação da cor. E quando a gente vai fazer o processo de neutralização, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Vocês vão olhar a sobrancelha de vocês, tá? Ó, tá cinza a sobrancelha, tá acinzentada, tá chumbada, que é o que a gente fala. Se não há uma saturação de pigmento, que é aquela sobrancelha carregadona, o que você vai ver se ela tiver cinza? Você vai ver que cor que tá faltando. A gente não trabalha com 4 cores. Se a minha sobrancelha está cinza, eu tenho quais cores no meu pigmento? Ali, na minha sobrancelha. A sobrancelha está cinza. Então, eu tenho cinza é a mistura do quê? Do branco com o preto, né? Então, eu tenho isso aqui, eu tenho a cor cinza. Então, a minha sobrancelha está cinza. Qual a cor que falta na minha sobrancelha para eu chegar no marrom? Está faltando o vermelho e o amarelo. Então, eu sei que para eu chegar no marrom, eu preciso colocar na minha sobrancelha o vermelho e o amarelo. E qual cor que quando eu misturo, eu tenho vermelho e amarelo? Tá aqui, gente. O laranja. O laranja não é a mistura do vermelho e do amarelo? Então, eu sei que para uma sobrancelha cinza, eu vou ter que neutralizar com o laranja, porque são os pigmentos, as cores que estão faltando para eu chegar no marrom. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu monto o meu marrom. Pega mais um copo lá para mim. Espera aí que eu vou buscar mais um copinho aqui pra gente fazer essa mistura aqui. Que aí eu vou misturar o vermelho, o amarelo. Hã? Não, só o copo. Eu vou precisar aqui, porque aí eu vou deixar aqui pra vocês conseguirem visualizar, tá? Ó, o cinza, o verde, o laranja e o roxo. São as misturas que a gente tem a partir dessas cores aqui. Aí aqui eu tenho as minhas cores primárias, vermelho, amarelo. E ó, aqui eu tenho um copo, vamos lá? Eu vou colocar aqui pra gente fazer a nossa degradação. Então, para eu criar o meu marrom, eu tenho o vermelho, o amarelo, e o preto. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês conseguem ver? Deixa eu pôr. Eu vou montando aqui ao vivo pra vocês. Ó, já cheguei no marrom, tá? Aí, se eu quero um marrom mais bonito, eu posso pôr um pouquinho de branco, que aí eu tenho um marrom. É assim que eu crio o meu castanho, ó. Tá? Conseguem ver que tá um marrom, gente? Ó. Ó, aqui dá pra ver melhor. Tá um marrom, ó. É um bem castanho, tá? Então, a mistura desses 4 tons me dão essa cor aqui, que é um marrom, ó. Tá? Eu tenho o marrom a partir da mistura do branco, preto, amarelo e vermelho. Na neutralização, o que eu vou ter que fazer? Se eu tenho uma sobrancelha cinza, eu vou ter que acrescentar para neutralizar ela o pigmento vermelho e amarelo, para complementar e ficar o meu marrom. Se a cor que eu tenho, o vermelho e o amarelo, é o laranja. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou acrescentar o laranja. Deixa eu abrir aqui para vocês conseguirem ver. Mais um pouquinho aqui. Ó, gente, conforme eu vou acrescentando o laranja, ó como ele vai indo pro marrom.
tá? É que aqui tá um marrom bem clarinho, mas ó, ele faz esse efeito. Peraí que tá estourando. Tá dando pra ver direito ou tá parecendo branco? Não sei. Você não tá vendo? Vou ver agora. Tá normal. Tá marrom? Peraí, gente, que eu não tô conseguindo ver aqui. Pra mim tá marrom, mas no vídeo, ó, tá marrom, tá? Ele tá um marrom clarinho, que é esse o efeito da neutralização. Se eu tenho uma sobrancelha laranja, tá, ó. Se eu tenho uma sobrancelha laranja, lembra que eu falei? As sobrancelhas podem aparecer cinza, ou laranja, ou avermelhada, ou arroxeada, ou verde, tá? Se eu tenho uma sobrancelha que ela está laranja, e o laranja eu tenho a mistura do vermelho e do amarelo. Qual as cores que estão faltando? As cores que estão faltando é o preto e o branco. O preto e o amarelo, né? No laranja eu tenho o vermelho e o amarelo e no verde eu tenho o preto e o amarelo, tá? No vermelho aqui, se a minha sobrancelha estiver avermelhada, eu tenho que acrescentar o quê? O verde. No laranja, eu tenho que acrescentar, no laranja eu já tenho o amarelo e o vermelho. Então, tá faltando qual? O preto para chegar no marrom. Então, vamos mostrar? Só que as sobrancelhas laranjas, às vezes, eu também posso neutralizar com o verde. Por quê? Porque o amarelo, ele sempre vai acompanhar a cor predominante. Então, se eu tenho mais vermelho, ele vai acompanhar. Se eu tenho mais preto, ele vai acompanhar. Quando eu junto o verde, que é o amarelo com o preto, e o laranja com o amarelo, eu tô dando mais carga amarela, então ele vai neutralizar também. Então, vamos lá, ó. Vou acrescentar aqui o verde no vermelho. Olha como ele foi pro marrom, tá um marrom avermelhado. Deixa eu pôr um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Ó, foi pro marrom, tá? Marrom avermelhado. Essa é o intuito da nossa neutralização. No caso aqui, eu tenho laranja, tá? O laranja eu tenho as cores vermelho e amarelo. A cor que tá faltando para eu complementar, para levar para um marrom. Aqui, marrom, tá vendo? Esse é o processo da neutralização, ó. Eu tinha o quê? O vermelho com o amarelo. Acrescentei a cor preta, eu tive um marrom, tá? Agora, na sobrancelha roxa. Na sobrancelha roxa, eu tenho o quê? Eu tenho o preto e o vermelho. Eu tenho que acrescentar o amarelo, que é a cor que tá faltando. Gente, eu vou fazer assim. Como eu tenho mais roxo do que o amarelo, eu vou colocar o roxo no amarelo, tá? Mas a sobrancelha, a gente não encontra a sobrancelha amarela. A gente encontra a sobrancelha arroxeada, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, só um pouquinho pra gente ver ele indo pro marrom também, ó. Ó, tô colocando aqui. Aí, a gente vai vendo indo pro marrom. A gente tá criando tonalidades de marrom diferente, tá? Que são as tonalidades que existem normalmente, ó. Tá um marrom aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeiro marrom... Gente, esse aqui eu tenho que mostrar aqui, ó. Ele tá um marrom leitoso, tá?
Esse daqui é a mistura, eu tinha o preto e o branco, que era uma sobrancelha cinza, acrescentei o vermelho e o amarelo, e aí eu criei essa cor. Aqui eu tinha uma sobrancelha vermelha, eu acrescentei o preto e o amarelo, tá? Porque o vermelho, qual que é a cor? O vermelho é essa daqui, o que falta para completar é o preto e o amarelo. O preto e amarelo, que cor eu tenho com a mistura do preto e amarelo? Eu tenho o verde. Então, a cor que neutraliza o vermelho é o verde. E o verde eu obtenho através da mistura do pigmento, tá? Preto e amarelo. Aí aqui eu tinha uma sobrancelha laranja. A laranja, eu tenho um pigmento laranja que contém o vermelho e o amarelo. Qual a cor que falta para levar para o marrom? O preto. Acrescentei o preto e tive o marrom. E por último, eu tinha um pigmento roxo, né? Era a minha sobrancelha roxeada. No roxo eu tenho a mistura do preto com o vermelho e eu acrescentei o amarelo e eu obtive um marrom, tá? Então, se vocês repararem, ó, eu vou levantar aqui os 4 recipientes. Todos eles eu tenho tons diferentes de marrom e todos sofreram neutralização. O que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça, aí entra a estrela de Oswald. Com a diferença de que na estrela de Oswald, no local do azul, a gente vai ter o quê? O preto, tá? Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que as cores complementares, elas se neutralizam. Então, vamos supor, eu tenho uma sobrancelha verde e a cor complementar à minha sobrancelha verde é o vermelho. Então, as minhas sobrancelhas que estiverem vermelhas, eu vou neutralizar com o verde. As minhas sobrancelhas que estiverem verde, eu vou neutralizar com o vermelho, porque são cores complementares. Se a gente partir para o princípio, por exemplo, que uma sobrancelha acinzentada, eu vou neutralizar com o laranja, porque são cores complementares, eu vou neutralizar com o laranja. Se eu tiver uma sobrancelha laranja, eu vou neutralizar com o cinza. E vice-versa, se eu tenho uma sobrancelha cinza, eu neutralizo com o laranja. Se eu tenho uma sobrancelha roxa, eu vou neutralizar com o amarelo. Se eu tenho uma sobrancelha amarela, eu tenho que acrescentar o roxo. Dificilmente a gente vai ver uma sobrancelha amarela, tá? Mas são cores que se complementam. Então, a gente tem que sempre, gente, a regrinha para neutralização na micropigmentação é simples. E isso vocês têm que fixar muito na cabeça de vocês. Que eu tenho que ver a cor que está a minha sobrancelha. Se ela está cinza, o cinza é a mistura do preto com branco. Quais as cores que faltam para chegar nessas 4 cores aqui? Então, vamos lá? Sobrancelha cinza, que cor falta? Essa daqui, tá? Vermelho e amarelo. Sobrancelha laranja, composta por vermelho e amarelo. Que cor que falta? O preto. O branco, gente, é uma cor coringa, que ele serve muitas vezes, ó, que aqui tem o branco, ó. Tá vendo? Ele faz um marrom completamente diferente dos outros, ó. Tá? Então, o branco, ele entra para complementar quando é composto pigmento. Na neutralização, a gente não precisa se ater ao branco. A gente pode se ater somente a essas 3 cores. Então, voltando lá, minha sobrancelha tá laranja, laranja é composto de vermelho e amarelo. Que cor tá faltando para eu ter aquelas cores primárias? O preto. Então, eu venho e neutralizo. O meu preto é o cinza com branco. Então, bora lá. Se eu tenho uma sobrancelha esverdeada, que cor que eu vou neutralizar? O verde não é composto por preto e amarelo, que cor que falta? O vermelho. É sempre a gente ver a cor que tá faltando. Aqui, ó, as sobrancelhas by Gabi, desculpa que eu não tô enxergando direito, tá?
Mas, viu, Gabi, para rena é um pouquinho diferente, porque a rena a gente não trabalha com neutralização, a gente trabalha com pigmentação. A rena, hoje, existe várias tonalidades de pigmento de rena. Existe loiro escuro, loiro claro, castanho médio, castanho escuro. A gente pode utilizar a cor real, tá? O que você pode usar na rena? Por exemplo, a pessoa tem uma micropigmentação, tá com uma cor diferenciada, tá com uma sobrancelha acinzentada, por exemplo, na micropigmentação, e ela não quer fazer uma neutralização, ela não quer dar um retoque, por qualquer motivo que seja, você pode utilizar sim a rena para dar uma amenizada naquela cor que não tá agradável. Porém, você vai ter que escolher a rena de acordo com a cor do pelo da cliente. E aí, você não tem que se preocupar com a neutralização, porque a hora que a rena sair, ela já não vai aparecer. A rena, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pigmento em cima daquilo que já tá ali desenhado. Então, às vezes, se ela tá com uma sobrancelha esverdeada, eu posso colocar uma rena que tem um pouco mais de vermelho, ela vai dar uma enganada, mas em 2, 3 dias já tá saindo, tá? Mais alguma pergunta? Sérgio, vai lendo as perguntas para mim, por favor. Eu vou pedir ajuda aqui porque eu não tô conseguindo ler. Se tiver alguma pergunta. Então, eu tô perguntando isso, gente, porque eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, tá? Então, se alguém perguntou alguma coisa, pode colocar de volta para mim, por favor. Nossa, tem um. E aqui, agora eu mostrei para vocês, né, que a gente obtém todos os marrons a partir da neutralização. E a neutralização a gente vai trabalhar da seguinte forma. Quando chegar a sobrancelha da cliente para você, o que você vai acabar tendo que fazer? Você, a primeira coisa, avaliar a tonalidade que está aquela sobrancelha. A partir do momento que você avaliou a cor que está a sobrancelha, você vai ter que decidir qual a tonalidade que você vai usar. Por isso é importante você conhecer os pigmentos que você trabalha. Eu, por exemplo, trabalho com os pigmentos da MAG Gold. Esses pigmentos eu sei quais são as composições de cores predominantes. Então, é importante que vocês conheçam o pigmento que você trabalha e qual a cor base desse pigmento. Vou dar um exemplo. O castanho claro da MAG, ele tem uma alta concentração de pigmento amarelo e preto. Então, ele é um castanho mais puxadinho, assim, um castanho frio, mais esverdeadinho. E devido a isso, eu posso, em alguns procedimentos, se a minha sobrancelha tiver um laranja bem clarinho, uma cor assim, eu posso utilizar ela para fazer a neutralização direto, tá? Como posso também utilizar esse castanho claro, que tem uma base mais esverdeada, e acrescentar um pouquinho do verde oliva e ter uma neutralização já com a pigmentação. Vão ter casos que eu vou ter que fazer em 2 etapas. Por exemplo, casos que a sobrancelha esteja com uma cor mais acentuada, eu vou trabalhar primeiro a neutralização, por exemplo, numa sobrancelha mais acinzentada, numa neutralização, eu vou colocar o laranja puro às vezes. Vou trabalhar com o laranja puro para neutralizar e levar para o marrom, e depois de 30 a 40 dias eu vou e coloco o tom do meu castanho. Se for um cinza bem clarinho, aquela coisa bem discreta, eu posso já ir direto com um castanho avermelhado ou um castanho alaranjado, não é nem avermelhado. No caso da MAG seria o avelã, que ele é um pigmento mais quente, ele é um pigmento que tem um pouco mais de vermelho e amarelo, tá? Algumas marcas, elas têm o laranja puro, né? Tem marca que chama de hot, tem marca que chama de mandarine, então vocês vão ter que conhecer o pigmento da marca que vocês trabalham para que vocês possam saber a composição daquele pigmento. Eu vou ter que estudar química? Não é isso, gente. Quando você compra um pigmento, normalmente eles dão um folderzinho que é explicativo com as bases da coloração.
Então, assim, tem maior concentração de amarelo, maior concentração de verde, se é pigmento orgânico, se é pigmento orgânico inorgânico. Então, vocês têm que ter essa informação para vocês saberem com aquilo que vocês estão trabalhando. Para que vocês possam saber, por exemplo, eu não comprei os modificadores, mas se eu tenho um avelã, que é um marrom com maior concentração de amarelo e de vermelho, eu consigo usar no lugar do laranja. Então, eu posso fazer uma neutralização com eles. Então, são essas coisas que vocês têm que se atentar na hora que for comprar o pigmento. Tem uma marca que chama Ironworks, ela tem os pigmentos bem definidinhos, as cores, assim, é bem legal, e elas têm uma tabelinha que explica cada cor. Tem maior concentração de amarelo, tem maior concentração de preto, tem maior concentração de vermelho, e assim você consegue saber o que você vai fazer e que determinado pigmento você vai utilizar, tá? Eu não vou ficar falando de marcas, não é esse o meu intuito, cada um vai saber a marca que pode trabalhar. Eu trabalho com a MAG porque para mim é mais fácil o acesso, eu tenho uma loja da MAG mesmo, bem pertinho da onde eu trabalho, pertinho da minha casa, então acaba sendo o caminho. Às vezes eu passo, pego o que eu preciso e venho trabalhar. Então, para mim, é um produto de qualidade, que tem Anvisa. Isso é importante também na hora de vocês escolherem o pigmento para vocês trabalharem. Escolham produtos que tenham Anvisa, que sejam de empresas renomadas. Por que isso, gente? Porque tem muito pigmento que a gente traz de fora, que às vezes paga um pouco mais barato e não tem Anvisa, você não tem a certificação, você não tem procedência. E caso vocês tenham qualquer complicação com a cliente de vocês ou uma alergia, vocês não têm respaldo nenhum, tá? Por exemplo, eu amo o pigmento da Color Source, que é um pigmento americano, tem o BioTouch, tem vários pigmentos que são importados, que são maravilhosos. O Color Source é minha paixão, principalmente para microblend. Só que eu parei de trabalhar com ele porque, assim, além de ser um pigmento caríssimo, tá, gente? Porque ele saía, na época que eu comecei a trabalhar, que ele vinha de fora, tudo, saía na faixa tipo de 270, um frasquinho desse tamaninho, de 8 ml. Então, era um produto extremamente caro, então eu tinha que repassar isso para minha cliente e não tinha Anvisa, tá? E então aquilo ali começou a me incomodar, o fato de não ter Anvisa, pelo fato de se eu tiver qualquer problema, para quem que eu vou reclamar? Para a importadora? Não tem cabimento. E aqui, se eu tiver qualquer problema, eu entro em contato no saque, eu ligo na fábrica, eu tenho acesso à parte que pode me dar um respaldo caso eu tenha alguma dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, graças a Deus, mas a gente não está livre de acontecer. E mais, se um fiscal bater no teu estúdio ou no local que você atende e você não tiver com produto de Anvisa, você vai ser multado. E aí é complicado, né? Porque a gente perder um dinheiro por causa de multa, por trabalhar com algo que a gente poderia ter mudado, ter trabalhado com uma coisa com Anvisa, e hoje a gente tem aqui no Brasil produtos maravilhosos com Anvisa, com respaldo, com tudo, então não tem porquê, tá? Mas assim, que são maravilhosas são, mas a gente tem que ver o que é melhor para o nosso bolso, tá? Gente, eu vou deixar um pouquinho aberto para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Na micro, só o pigmento precisa ter Anvisa? A Fada tá perguntando. Gente, na micropigmentação, o que precisa ter Anvisa? Os pigmentos, os produtos de cuidados, né, que a gente vai usar pré, pós, durante a micropigmentação, os equipamentos, tá? Dermógrafo, Tebori não necessariamente, mas os equipamentos de dermógrafo, essas coisas, e as agulhas, tá? Precisam ter Anvisa. No Tebori, o que acaba acontecendo? Existem muitas agulhas, hoje a gente tem no mercado, que elas vêm da China, e algumas não têm Anvisa. Então procurem de empresas que estão trazendo de lá, mas que estão dando essa parte de Anvisa,
tá? Existe, por exemplo, a Dermocamp, eu sei que eles têm agulhas e tem Anvisa. A Heart também tem agulhas e tem Anvisa. Então a gente tem que procurar. A gente vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Por exemplo, uma agulha de Tebori, se a gente for comprar sem Anvisa, a gente vai pagar na faixa de R$1, R$2, enquanto que a com Anvisa a gente vai pagar R$5, R$6, que ainda é um custo baixo comparado a algumas agulhas no mercado que a gente paga R$20, R$25, R$30, tá? Então, é isso que é importante vocês terem na cabeça de vocês, que tudo que a gente tiver legalizado, a gente repassa esses valores, claro, para o nosso cliente, mas evita dor de cabeça com vigilância sanitária, com fiscal, com Anvisa. Então, a gente às vezes tem que pagar para não ter dor de cabeça. Eu parto desse princípio, né? Que a gente paga para não ter dor de cabeça. Então, a gente tem que também se atentar ao local de procedência. Ah, Cris, mas os produtos que vêm da China, eles não são de qualidade? Não é isso que eu tô falando, tá, gente? O que eu tô falando é que como a gente não sabe de onde vem, ele pode ser feito desde um metal de qualidade até com um metal vagabundo e a gente não sabe disso. Então, quando a gente compra de alguma empresa idônea, alguma empresa que está no mercado já há bastante tempo, a chance da gente ter produtos com mais qualidade é maior. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai fazer um procedimento de micropigmentação ou microblend, acaba que conforme a gente vai fazendo os cortes ou vai fazendo a pintura do nosso trabalho, do nosso procedimento, a agulha ela vai perdendo a ponta, ela vai ficando abaulada. E se o metal não é de qualidade, isso acontece logo no início. E aí entra uma parte que o profissional ele tem que ter esse tato e tem que ter essa percepção. E nem sempre quando a gente está começando a gente tem esse tato e essa percepção. E qual é o tato e a percepção? Quando a agulha começa a perder a ponta. Quando a agulha começa a perder a ponta, a gente começa a ter o quê? Lesionar a pele. Em vez de fazer o corte, a gente rasga, em vez de a agulha começa a engatar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, às vezes, o barato sai caro, porque num procedimento você vai usar 2, 3 agulhas. Ou então você vai lesionar a pele da tua cliente. Aí, em vez de ficar aquele fio bonitinho, retinho, ele fica um fio todo cheio, parece assim, gruvinhadinho, assim. Fica muito feio. E eu falo porque isso já aconteceu comigo, tá? Então, é importante vocês observarem, e às vezes a gente não entende, a agulha tá prendendo, não tá cortando direito, é porque a agulha perdeu o fio, e aí a gente tem que trocar, e aí às vezes você vai trocar 2, 3 vezes no procedimento, quando vai ver se você tivesse comprado uma agulha de qualidade com metal legal, você conseguiria fazer o procedimento todo bilateralmente, utilizando uma agulha só. Então, às vezes vocês entendem que o barato às vezes sai caro? Né? Porque às vezes eu paguei mais barato, mas usei 3, 4 agulhas para fazer bilateralmente as sobrancelhas. E de repente eu paguei R$6 e usei uma agulha para fazer os dois lados. Então a gente tem que ter essa percepção, tá? Deixa eu ver aqui. Então, gente, vou aproveitar esse pedacinho de tempo aqui e vou falar para vocês que eu ainda tô com as inscrições abertas, tem poucas vagas para minha mentoria. Eu estou com uma mentoria em microblend, o método CSP, e até sexta-feira a gente está com o carrinho aberto, então aproveitem que é uma mentoria onde eu vou entregar todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri durante esses anos todos de profissão, ao vivo e online. Vão ser 2 aulas semanais, com mais ou menos 2 horas de duração, onde a gente vai entregar conteúdo, tirar dúvidas. Eu vou estar junto de vocês, ensinando ali presente. Fora isso, a gente vai ter acompanhamento por WhatsApp, vocês vão ter tarefas. Eu quero trabalhar com vocês bem de pertinho para que vocês possam realmente aprender a técnica de microblend da forma que tem que ser. Eu vou entregar fios, shading, fios com sombra, e vai ser um trabalho bem dinâmico.
Esse trabalho, que essas aulas, elas vão ter durabilidade por 90 dias, porém o curso vocês terão acesso a essa mentoria por 2 anos. E desses 2 anos, eu vou estar diretamente com vocês para discutir caso, discutir cor de pigmento, como escolher agulha. Tá bem pertinho mesmo, porque eu quero que vocês se tornem profissionais de referência na região de vocês. Então, para isso, quem tiver interesse em ter acesso a essa mentoria, clica no meu link da bio, que lá tá tudo explicadinho como é que você vai funcionar, e aproveitem, porque como é minha primeira turma, eu tô fazendo uma ação aí que não vai ter outra igual. Então clica lá no link da bio, aproveita essa oportunidade para começar 2021 com uma profissão nova, ganhando dinheiro e se tornando uma referência em micropigmentação na sua cidade, tá certo? Um beijo grande, eu vou encerrando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei essa aula com muito carinho para mostrar para vocês como funciona a neutralização na micropigmentação. Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido de mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Um beijo grande e uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau!